noite com Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ler a Bíblia. Eu vou ler Isaías 53, de 1 a 7. Estava me ajudando aí, agora diminuiu? Aí. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pedimos a Ti, ó Pai, que Tu venhas ajudar-nos a valer-nos deste momento tão precioso, conforme o irmão já orou aqui, em que o Senhor vai vivificar a palavra, ungi-la, não somente aquilo que está esboçado, preparado, mas aquilo que também o Senhor tem preparado desde a eternidade para esse momento. A unção do alto, aquilo que alimenta de fato o espírito, a alma e o coração, que dá substância para a vida. Em nome de Jesus Cristo, cura os doentes, cura as criancinhas, livra-as do mal. Os adultos também. Essa foi uma oração que o Senhor fez por nós. E nós lembramos dela nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nenhuma beleza víamos nele, em Jesus. A nossa palestra pode variar de assunto. Sabe que eu gosto disso? Até. Mas o arrebanhamento, você conhece que Jesus, sabe que Jesus é o pastor, é o sumo pastor das ovelhas. Aqui na terra, o pastor da noiva é o irmão Branham. Ele pode nunca ter ido na sua casa pessoalmente. E Elias era pastor até de Jezabel. Ele é o pastor da era. Queira ou não queira. Agora, Jesus tinha a capacidade, como tem, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, de arrebanhar, aglutinar as pessoas. Mas veja, como sumo pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, ele não busca certas pessoas para trás, não. Principalmente quando está se cumprindo aquilo que o profeta diz.
que ele próprio pôs uma pedra de tropeço para aquelas pessoas tropeçarem, e ele pôs propositalmente. Agora, se nós cremos no profeta, tudo bem. Nós entendemos que isso é uma verdade e não discutimos. E ao examinarmos a Bíblia, a história, nós constatamos que realmente Deus pôs tropeço proposital para que aqueles que haviam de tropeçar, tropeçarem. E esse tropeço não podia ser o homem lá de trás. Se fosse o homem lá de trás que tivesse pegado a mulher cusita, assim que passaram o Mar Vermelho, eles teriam matado ele, executado, apedrejado e pronto. Mas foi o homem lá da frente. Então, Deus, o profeta vem, toma isso. E tem uma coisa, irmãos, preste bem atenção nisso. Davi lutou com o urso pela ovelha. Lutou com o leão pela ovelha. E conseguiu resgatá-las, não é? Mas tem uma coisa, ele lutou por ovelha. Não por cabrita, por bode, por rebeldes. Ele lutou por ovelha. E ele deu a sua vida pelas ovelhas. Por isso que o profeta diz: olha, você não fale mais de 2 vezes e deixa que se vá. Porque, na verdade, a ovelha, ela não é rebelde. Ela aceita o caminho espinhoso, o corredor do matador, como ovelha. E é justamente ela que expressa um quadro horrendo, o quadro feio, para explicar melhor, lá no Éden, que foi o culto de Abel. Enquanto que o culto de Caim não tinha ovelha nele. Era bonito, era belo. Agora, não se pode pregar o Evangelho, não se pode pregar a mensagem, porque o profeta, qualquer mensagem que você pega, ele está mexendo com o tipo da igreja, que é a mulher. Ele está mexendo com o casamento. Porque você pode dizer, o assunto é casamento de novo. Sim, é casamento. Porque ele está falando do que mais devemos esperar agora. O casamento está falando daquilo que nós mais devemos esperar. Que as bodas do Cordeiro, bodas, quer dizer, casamento. O casamento do Cordeiro de Deus com sua esposa eleita. Então esse assunto nunca pode ser super enfatizado, porque ele está inclusive ligado à revelação. E sem dúvida alguma, é um assunto que envolve toda a razão de ser do homem e da mulher. Toda a razão de ser da família, do ser humano. Então é por isso que o profeta não pregou uma mensagem sem citar mulher, sem lembrar de Jezabel, sem falar em Abraão. Por quê? Olha, Abraão, nunca se deveu falar e pensar tanto em Abraão como se deve pensar agora. Não é invocar o espírito de Abraão,
Mas Abraão encabeça essa nuvem aqui, ó. Tanto que os céus, a estação dos salvos, foi prefigurada na Bíblia como seio de Abraão. Seio é ambiente dele, casa dele. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E Abraão encabeça essa nuvem de testemunhas. Você sabia que nós nunca estamos sozinhos? Você pensa assim, eu estou sozinho. Às vezes, quando você está sozinho, é que você está mais acompanhada. Porque às vezes é quando nós estamos só, é que nós entramos mais no Espírito de Deus, e com isso entramos na atmosfera dessa grande nuvem de testemunhas. Ora, isso é coisa para se raciocinar, guardar e aplicar. É um direito que nos assiste. Porque dizem assim, bom, quando a pessoa mora sozinha, logo ele começa a conversar sozinho. De fato, vai no espelho, olha, conversa, fala, ei, caboclo, você está ficando velho. Como é que é esse negócio? E você não cria vergonha nessa cara, não? Como é que é? E começa a conversar sozinho, igual a mulher da roda lá, né? Mas nós nunca estamos sozinhos. Eu me lembro de uma experiência muito profunda com minha mãe. Estávamos, eu, minha irmã e ela, no culto doméstico da noite. Lamparina acesa. E tinha na comunhão uma bica, né? A calha que descia. E de repente, parece que despejaram um saco de chumbo lá em cima na comunhão. Aquilo foi rolando. E parece que ia cair lá embaixo, não caiu. Aquele barulhão na bica. Se eu já ouvi uma coisa sobrenatural, foi aquilo. Agora eu estava junto dela. Ela com a Bíblia aberta. Ela apenas levantou os olhos para cima e disse, aqui não é seu lugar. Aqui está ocupado. E continuou o culto. Simplesmente. É por isso que quando eu estava com medo, eu dizia, mamãe, eu posso ir para lá? Mamãe, eu posso ir? Mamãe, eu posso ir? Eu não tinha dormido. Rebuçava a cabeça, suando. Mamãe, eu posso ir, mamãe. Vem. Batia na cama lá, ia dormindo, descansado. Mas eu percebi, sabe o que acontece? O seguinte, é que essa auréola, se pode chamar assim, a acompanhava. A gente sentia que havia uma força maior que rodeava aquela mulher. Tinha sim. E eu percebo ela em volta de muitas pessoas aqui. E razão pela qual eu tenho sido muito guardado. Porque vocês formam uma mãe de virtude. E eu feri muito o coração de minha mãe. Agora, o casamento fala do rapto, fala das bodas do cordeiro, e o assunto tem que ser mesmo mulher, Abraão, Ana, Davi, Jacó, Moisés, Noé, Isaac, José.
e assim por diante. Não é verdade? Nós temos aqui a mensagem escolhendo uma noiva, a partir do parágrafo 125. O irmão Breno disse: a mulher foi feita para o homem, e não o homem para a mulher. Porque essa fórmula determina uma posição da mulher, essa maneira, essa ordem que Deus colocou, determina uma posição, não de capacho, mas de adjuntora. A mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Essa é a razão que, sob a velha lei, se considerasse legal a poligamia. Isto quer dizer, o homem casar-se com tantas mulheres. Olhem a Davi sentado ali com 500 esposas. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, com 500 esposas. E Salomão com 1000. Porém, nenhuma dessas mulheres podia ter outro esposo. No caso de Abigail, o marido teve que morrer. No caso de Betseba, o marido teve que morrer. Porque o marido ficava entre ela e Davi. Ou elas, né? No caso de Abigail e Betseba. Ambos tiveram que morrer. E aqui ele diz: o seu velho marido tem que morrer. Essa velha cabeça do mundo tem que morrer para você se casar com Cristo. Busque minha mensagem sobre casamento e divórcio. Ali em cima na montanha de Tucson, não há muito, eu estava orando sobre isso. A escola soltou os meninos para o pátio, a fim de que vissem esse pilar de fogo, dando voltas sobre a montanha, formando um torvelinho, para trás e para frente, subindo e descendo, ia para frente, voltava para trás. As pessoas aqui sabem, ouviram, quando ele me disse a verdade sobre as perguntas de divórcio e casamento. Por quê? 80% das perguntas que ele recebeu era tudo sobre casamento e divórcio. E perguntas e respostas aos montões. Até que veio casamento e divórcio. Essa mensagem no pilar de fogo. Por isso ele diz: busque minha mensagem sobre casamento e divórcio. Eu disse para a mocinha aí: você acaba se marcando, se comprometendo com casamento e divórcio, sem necessidade nenhuma. Se há um lado que vai por este caminho e outro que vai por outro caminho, a verdade tem que estar em algum lugar. E depois daqueles 7 selos, ele me mostrou a verdade sobre o assunto casamento e divórcio. Então tudo converge para esta mensagem que eu disse que não pode faltar na casa de literaturas. Ficar ao alcance de todos. Observe agora, ela não podia ter senão um esposo, a mulher. Porque a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. E vocês não sabem que essa é uma das razões também de haver muito mais mulher do que homem. Aquelas 500 esposas de Davi eram sua esposa. Foi um tipo. Quando Cristo se assentar no trono no milênio, sua noiva não será uma pessoa, porém serão dezenas de milhares. A noiva, todos em uma. E Davi tinha muitas esposas individuais, porém todas elas juntas formavam sua esposa. Todas elas juntas formavam um corpo, como sua esposa. Isso é como o corpo completo de crentes
a noiva de Cristo, porque ela era a mulher e ele era o homem. Nós fomos feitos para Cristo e Cristo não foi feito para nós. É isso que tem que ser entendido. E por isso que o casamento devia partir desse princípio. Para que se encaixasse no princípio original. Mas isso é o que nós estamos tratando de fazer em nossos livros, nossos catecismos, tratando de que a palavra, a qual é Cristo, se ajuste a nós, às nossas circunstâncias, aos nossos pensamentos, às nossas maneiras, circunstâncias as quais nós buscamos, cavamos com a nossa própria imprudência e depois queremos sujeitar a palavra a tais circunstâncias. Em vez de tratar de ajuntar-nos, sujeitar-nos à palavra, e essa é a grande diferença que está havendo do verdadeiro cristianismo, ou do cristianismo moderno com o cristianismo verdadeiro, com a igreja primitiva. Porque ela vivia em função de Cristo, não Cristo em função dela. Mas hoje o homem tem que viver em função da mulher, em função da família. E o homem trabalhava e vivia e morria para ser honrado. A função do homem, ele trabalhava pela honra. E o maior atributo, a maior recompensa que ele recebia era ser honrado até a morte. Quando isso não acontece, ele não é honrado, porque ele vive em função de. Agora, Cristo não aceita isso, por isso ele a chama de meretriz, ele a repudia lá em Apocalipse. Nós aceitamos, nós nos encurvamos, o mundo se encurvou, o homem agachou. Não dobrando a cerviz para Deus, dobra para a mulher. Quando um homem escolhe a certa moça de uma família, ele não deve confiar na beleza, porque a beleza é enganosa. E a beleza, entre parênteses, beleza moderna e mundana, é do diabo. Se você quer saber de quem é a beleza moderna e mundana, de quem é a Miss Universo, aqui está, é do diabo. Ouvi alguém por aí que disse: tem cuidado aqui, pregador. Eu digo que todas estas coisas aqui na terra que chamam belas, são absolutamente do diabo. Como está em alto a meretriz, tão suja quanto as paredes do inferno. E nós, às vezes, nos caímos em desmando, em desequilíbrio emocional, quando a honra é dada a uma pessoa humilde, a um cristão, ao invés de alegrarmos com ele. Enquanto o mundo está ovacionando, na linguagem do profeta, uma porca, uma cadela como aquela, usando a linguagem do irmão Branham. Não estou usando a minha. O mundo lhes considera todo esse deslumbre, tudo isso que encanta, tudo isso que cintilha, está cintilando, né?
E agora começa, tandandan, tandandan, tandan, tandandan. Você vai no shopping center, você deve sentir mal ali dentro. Garanto que sente. Você vê os últimos dias. Um cristão que entra num lugar desse e não percebe a hora, que a hora está à porta. Não tem como ele não perceber. Irmãos, eu estou correndo um risco muito grande. Mas eu não vou me acovardar, não. Enquanto eu puder falar, eu vou falar isso. Isso aqui. Eu sei que eu estou cutucando um leão com a vara curta, como dizem. Mas esse eu ponho entre aspas, não é? Tudo isso são absolutamente do diabo. O diabo nunca foi feio. O diabo nunca foi feio. Você que gosta das coisas bonitas, preste atenção, o diabo nunca foi feio. Nunca. Ele foi o anjo mais bonito que tinha lá em cima. E eu provarei isso. Então, à luz dessas observações, vamos esquadrinhar as Escrituras Sagradas para ver se é certo ou não. Se algumas de vocês querem ser bonitas, vejam de onde está vindo isso. Vejam de onde está procedendo essa inspiração, essa aspiração. Encontramos que no princípio Satanás era tão formoso que chegou a enganar anjos. Ele era o anjo mais formoso de todos eles, mostrando que vem do diabo. Salomão disse, vã é a formosura. Provérbios 31, verso 30. Isto é certo. O pecado é formoso. O pecado é belo. Seguro que é. Ele é atrativo. Ele é agradável. Ele dá prazer. Ele satisfaz. Ele prende. Ele acorrenta. Ele seduz. Ele se torna desejável. Ele é atrativo. Quisera perguntar-lhes e dizer-lhes algo aqui a vocês, e quero que considerem alguns minutos. De todas as espécies do mundo, pássaros e animais, encontramos isso na vida animal. Todos, exceto a raça humana, o macho é mais formoso que a fêmea. Por que isso? Observe o gamo, aquele grande veado, o formoso e grande gamo com seus belos chifres, e veja a fêmea. Ele é imperioso, ele se distingue. Olha a galinha, a pequena galinha e o formoso, grande e bem plumado galo. Olha a vaca ali e olha aquele grande touro. Não há nada, não há fêmea além da mulher que possa ser imoral. Você chama a uma cachorra imoral, você chama uma porca suja, porém, quanto à moral, elas têm mais moral que a metade das estrelas de cinema de Hollywood, ali fora. Esses animais não podem ser imorais. Deus não lhes pedirá conta de nada.
Foi a mulher a única que foi trocada para a perversão. Isso é correto. Vejam onde a beleza a leva. Vocês vão ter que ter paciência comigo. Agora essa é a razão, porque hoje em dia a beleza da mulher vai aumentando. Tome você a Pure Bride, era uma das bonitas de Ental, né? Tem visto você sua fotografia, suposta ser a grande beleza da América. Não há uma moça de escola hoje que não a deixe para trás em beleza. Sabiam vocês que isso tem que ser assim? Vocês sabiam que essa é a forma que a Bíblia descreve que seriam? Sabiam vocês que a princípio a queda veio pela mulher? E o fim vai terminar da mesma forma? A mulher tomando autoridade e governando sobre o homem, etc. Sabiam vocês que assim o diz a Bíblia? Vocês sabem que hoje ela põe a roupa do homem e corta o cabelo, sendo que isso é contrário à palavra de Deus, e ela não quer tomar nenhum conhecimento disso. Sabiam vocês que ela representa a igreja? Observe o que a mulher está fazendo e você verá o que está fazendo a igreja. Isto é completamente certo. Isto é tão certo como a palavra de Deus é certa. Não há outra fêmea que pode ceder como a mulher pode. Ela não estava na criação original. Todas as demais fêmeas estavam na criação original. Pássaros, macho e fêmea. Porém, na vida humana, Deus somente fez o homem. E Deus tirou a mulher dele. Ela é um produto derivado do homem, porque Deus não podia instituir semelhante coisa. Busque as Escrituras, vasculhe, é completamente correto. Na criação original ela foi posta fora, porém se pode se manter hoje em seu lugar, se ela conseguir manter-se em seu lugar, maior recompensa ela terá do que o homem, porque é muito difícil uma mulher se manter em seu lugar. Por isso ela terá maior recompensa do que o homem. Ela é posta em terreno de prova. Por ela veio a morte. Agora, será que nós estamos pensando em nos casar para continuar esse tipo de coisa? Continuar esse tipo de coisa? Vocês que são jovens têm tudo para começar começando de novo. Porque é assim que Cristo vai fazer. Mas logo Deus se envolveu, você vem aquele desejo tão grande, tão profundo de começar de novo. Mas essa insubmissão, essa autoridade que ela tomou é irreversível, não tem como. Não tem como expor um sinal em casa. Apesar de que eu estou lendo isso aqui, mas eu sei aqui na frente, como o profeta mesmo pondera, ele diz: eu não estou falando com vocês, irmãs, as quais vivem humildes, na oração, submissas a Deus. Eu estou falando com a mulher mundana. Eu não estou falando com vocês. Mas quem não tem uma mulher que busca a Deus, que ora a todo tempo e súplica no Espírito, que não obedece à palavra de Deus, não consegue expor o sinal em sua casa. Aí então ele completa dizendo: por ela veio a morte, ela é culpada de toda a morte, mas logo Deus se envolveu e por ela trouxe vida novamente. Se através dela veio morte, também através dela veio vida. Se através dela veio um Caim, através dela veio Jesus. Aleluia! Ele diz:
Isso fala plenamente da verdadeira igreja de Cristo. Ela representa a igreja. É através dela que Cristo se manifestará. Porque a essas alturas, homens e mulheres são esposa. A esposa rebelde de hoje, a igreja rebelde, não está composta somente de mulher, homens e mulheres, formando um corpo rebelde. Através dela, ele trouxe o seu filho para pisar, esmagar a cabeça da serpente. E ao manifestar-se, não foi encontrado nenhuma beleza nele para que o desejássemos. Mas a mulher má, a mulher sem Deus, a mulher que perde o temor, a mulher que perde o respeito por si mesma, pelo seu marido, é a pior coisa que pode haver. Não há nada que possa ser tão baixo quanto ela. Duas estradas, ouvemos hoje no rádio. Você tem que decidir qual das duas você vai viajar. Agora, voltando de uma maneira especial para quem porventura nos visita, você vai ter que escolher, decidir, deixar-se envolver pelo aparentemente mais feio, menos desejável, porque o caminho para o céu não é desejável, não é atrativo. Não vimos nele beleza alguma para que o desejássemos. O mundo está cheio de quadros bonitos e quadros horrendos, quadros feios. Agora Deus, eu pus aqui Deus, 2 pontos. Ora, ressuscita um peixinho. Ressuscita um peixinho. O profeta estava pescando e um lambarizinho lá engoliu a isca com anzol e tudo. E ele puxou, então saiu aquilo que chama-se de fato do peixe. Saiu todas as tripinhas para fora. Ele jogou aquele peixinho lá e ficou flutuando. De repente o redemoinho veio e a palavra falada veio. E ele falou e o peixinho ressuscitou, saiu nadando. E aquele irmão assistindo aquilo ficou estupefato, perplexo. Como é que pode ressuscitar um peixinho? Que quadro tão importante. Parece que Deus estava escrevendo uma poesia e que não podia dispensar tal vírgula. A vírgula de um poema, a ressurreição de um peixinho, dando tom numa frase, numa sentença, dando significado. De repente, lá está sua mulher morta, no necrotério, nova, precisando estar ao seu lado, morta, congelada lá no gelo, morta, e sua filha morrendo ali. Que quadros, que paradoxos. Para que ressuscitar um peixinho? E por que não dar vida para essa mulher que você precisa dela? Por quê? Por que isto? É para testar? Agora veja se esse quadro não nos acompanha.
acompanhou toda a igreja, tempo em que Paulo, quem se colocava contra ele, ficava cego na hora, o juízo vinha. Porque há uma fase de ministério que levantar contra aquele ministério, contra aquele homem, é desgraça, é chamar maldição para cima de si, seja com razão ou sem razão. A consequência vem logo em seguida. Mas há tempo que pode bater naquele homem, pode xingar, pode blasfemar, não acontece nada. O profeta pregou isso dizendo: Paulo perdeu o Espírito Santo. Paulo perdeu o Espírito Santo por quê? Antes um homem mexia com ele, ficava cego. Agora podem bater nele, fazer o que quiser, não acontece nada. O que é isso? Por quê? Porque ontem um anjo entra na cadeia e sacode a Pedro, que ia morrer no outro dia, e abre os portões de ferro. Dá um entorpecente para os guardas, e eles caem num profundo sono, e tiram Pedro da cadeia. E no outro dia, esse Pedro não tem chance nenhuma mais. É um jogo? É uma brincadeira? Não, simplesmente é um curso para cumprir o seu ministério. Tudo tem um princípio, tudo tem uma sequência, tudo tem um fim, tem uma conclusão. Aquele velho homem com mangueiras no nariz, lá na UTI, pode lembrar de momentos extravagantes na sua vida, de prazeres que enquanto ele estava usufruindo deles, ele nunca podia pensar que aquilo estava passando. Os quadros bonitos estão passando. Logo veio da realidade, o fato, o grande fato de encarar a doença, a morte, a velhice, a sepultura. O quadro foi muito horrível, do cordeiro sangrento. Mas tem uma coisa, eu estava observando isso, meditando. Gente, até lembrei de minha mãe de novo. Quando, lá em Brasília, houve um milagre tremendo para me encontrar naquele dia. Eu estaria longe. Então, enquanto um dos mensageiros, eram dois, um caminhão do órgão, do SAPS, né? Entrou para falar com meu cunhado. O outro disse: olha, ele está mentindo, ela não está passando mal, ela está morta. Aí eu desci, fui lá para trás do caminhão e a vi. Vi como estou vendo minha imagem ali naquela tela. Subindo, sorrindo, sorridente, dizendo: não chores por mim. Eu estou muito bem, estou muito feliz. Os anjos levando-a. Vi como eu estou vendo essa imagem ali. Diga para sua irmã para não chorar. A Bíblia diz que quando o justo morre, é levado pelos anjos.
E tem uma coisa, a gente se encontra com os queridos, os quais nós comungávamos aqui, os quais nós amávamos aqui. Com os quais nós tínhamos a mesma fé, a mesma esperança, esperávamos a mesma coisa. Então, assim que se fecha os olhos aqui, deixa um quadro horrível aqui, de putrefação, de bichos comendo a carne. Depois de 72 horas, quando vem a morte orgânica mesmo, dos tecidos, das células, e entra em estado de putrefação, aquele quadro mais horrível, pinta a boca dela naquela hora, pinta suas unhas naquela hora, vê se pode fabricar uma atração naquilo. Agora, o cristão, assim que fecha os olhos, ele já se encontra naquela dimensão. Nós vimos aí, o profeta perdeu a criancinha, que quadro horrível. Sharon, ele chorou amargamente, não queria entregar de jeito nenhum, passou por aquela experiência terrível. A coisa mais feia, lembrança que naturalmente ele nunca quis ter mais em sua vida. E o diabo tentando. Esse Deus não te ouve. Ele cura os outros através de sua oração, mas você mesmo, por você mesmo, ele não faz nada. Mas de repente ele chega lá, vê uma moça tão linda, mas tão linda, loira, correndo. Papai, papai, papai. Eu disse, mas eu nunca tive uma moça assim, uma filha moça. A minha Sharon morreu, a criancinha. Sou eu, papai, sou eu a Sharon. Sou eu, papai. Lá ele encontrou a sua esposa, Hope, muito mais viva do que quando estava aqui, na formosura eterna. Até a cadeira de descanso estava lá com ela. Agora troca-se essa certeza por causa de tropeços. Hipócritas. Na verdade, não há nenhuma semente de eleição. Aí é onde é encontrado o verdadeiro hipócrita. Não é aquele que está escondendo, esconde sua nudez de cá, esconde de lá e corre para aqui e foge para ali, dando suas jacosadas, até chegar no seu vale de Jaboque. Não. Você tem que entender que você não é criança na fé. Você tem que entender que mais cedo ou mais tarde você vai atravessar o Jordão. E que você tem que deparar-se ao outro lado. Não com conspiradores, com crentes de fronteiras da igreja, mas encontrar com aqueles que foram vencedores. Gente, a gente encontrar um brasileiro no outro país, dá uma alegria na gente, precisa ver. Porque a gente, depois que você passa 10 dias no estrangeiro, a cabeça começa a pesar, porque você... É só do dia e noite, onde você sai, é telefone, é tudo, é só língua que você não entende. E quando você encontra um brasileiro
um conterrâneo. Lá no estrangeiro é uma alegria tremenda. Lá desaparece até a posição social. E a pessoa se agarra com a gente e a gente se agarra com ela. Ali no aeroporto, na rua, seja onde for. Ah, você é brasileiro, né? Sou brasileiro, sim. E o que você está fazendo aqui? Mas aí que é? Eu sou médico lá em São Paulo, eu sou pastor lá em Goiânia e tal. Então vai assim, e vai se identificando, e aquela tensão, e aquela cortesia, chegou aqui, vamos para o lado, por favor. Nunca mais se vê. Você já pensou, você chegar lá, encontrar sua mãe, encontrar seu marido, encontrar seu filho, seu pai, encontrar o profeta de Deus. Lá vou encontrar Paulo, quer abraçar Tiago. Eu quero mirar bem esse Abraão. Eu quero ver esse Abraão de perto. Essa é a beleza de Deus. Essa é a formosura de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ah, irmãos, o tempo já se foi. Nós estamos aqui sujeitos ao tempo. Vamos inclinar nossas cabeças. Aleluia. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que morrem aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem na existência perpétua da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança. Vem à frente você que quer se entregar hoje. Você que quer se entregar, entrar nessas fileiras. Venha para frente. Guardemos conosco a esperança. Pode vir. De uma vida
vida melhor, mais feliz. Pois ali uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos o reino da luz, ao amor protetor de Jesus. Você que está escolhendo o feio, vem para frente. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois ali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor revelado na cruz, nos escuta, nos ouve, Jesus.